Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo, o dízimo a Melquisedeque. Por que a religião não passa o verdadeiro entendimento? É isso mesmo, a religião eles utilizam o dízimo que foi dado a Melquisedeque por Abraão para tomar dinheiro das pessoas, para dizer, tá vendo? Antes da lei do dízimo, antes da lei de Moisés, antes da lei de Deus ter dado a Moisés, Abraão já pagou o dízimo. Mas o dízimo que Abraão deu ao Melquisedeque não foi do que a terra produziu. O dízimo que Abraão deu para Melquisedeque foi dos despojos, foi do que ele tomou da guerra dos reis. Abraão não tirou nada do seu bolso, do trabalho dele, do salário mensal dele, para tirar 10% para dar para Melquisedeque, não. E outra, o capítulo 7 todinho, de Hebreus 7, capítulo 7, ele se refere a um novo sacerdócio, ao sacerdócio de Cristo. Não tem nada a ver com o negócio de tomar dinheiro das pessoas. Mas, claro, a religião vai querer passar isso? Não. A teologia pega lá em suas salas de aulas e põe na cabeça das pessoas uma forma sucinta de roubar os fiéis, de praticar o estelionato nos fiéis. E os fiéis, por serem leigos, incautos, abraça. Fala, não, tá escrito, então se tá escrito, eu vou. Mas eis aqui alguém que vai passar um entendimento que eu acho que deve ser sem manobra, sem manipulação. O que eu sei o que eu afirmo é que quem usa o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque para tomar dinheiro das pessoas é um ladrão, é um mercenário, é um falsário, é um estelionatário da fé das pessoas, é um que usa a Bíblia para roubar, é um ladrão mesmo, é um ladrão mercenário. Então para essa mensagem eu quero usar o título, eu quero usar o texto da nova NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Esses tempos já uns dois irmãos falaram, por que você nunca lê o texto? É porque o texto dessa nova NTLH, ela é muito parafraseada, ela é muito, ela mistura entendimento bíblico com entendimento de escritor, de teólogo, de doutor. Então essas parafraseadas tem que tomar muito cuidado. Agora, claro, eu vou falar aqui porque eu li ela e li outras versões. Então no texto dela ficou bem mais fácil o entendimento, tá bom? Então vamos ler. Veja aí, aqui ó, NTLH. Assim está escrito no subtítulo dela no capítulo 7. Melquisedeque, rei e sacerdócio. Você vê que aqui, ó, já o subtítulo aqui já não fala nada de tomar dinheiro de ninguém. Já não fala nada de dízimo aqui. Aqui fala rei e sacerdócio, porque esse Melquisedeque ele foi uma sombra, uma figura, uma alegoria de Cristo que haveria de vir. Tem muitos que falam assim, Melquisedeque foi a imagem, foi Jesus lá atrás. Não tem nada a ver. Foi a personificação de Cristo, e a teologia fala até que ele era Cristo. Não tem nada a ver. Ele foi sombra, uma figura, uma alegoria do que viria. É igual Jesus, é igual Paulo fala. Sombras, figuras, Paulo não, o escritor de Hebreus, Apolo falou. Sombras, figuras e alegorias do que viria a vir. E quem veio à realidade foi Cristo. Então o Velho Testamento, a lei, os profetas, isso aí eram sombras. Que nem o batismo nas águas, o primeiro batismo nas águas foi aonde? Foi no Mar Vermelho, quando ele se abriu. O primeiro cordeiro, quando derramou o sangue dele lá, quando foi? Foi para libertar os judeus, os israelitas, da escravidão de Faraó. E assim foi. Depois veio, novamente, foi derramado o sangue do cordeiro legítimo, que aí era Jesus foi oferecido como cordeiro. Então assim está em Hebreus 7, do 1 em diante, na versão NTLH. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdócio do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. 2. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia. Aqui, ó. Por isso que eu estou lendo nessa versão aqui. Por causa do despojo. Despojo significa algo que é tomado, que é tirado. Então por isso que eu estou lendo nessa versão.
no versículo 2, Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos. Então Abraão não tirou nada do bolso dele, no salário dele. Os malandros esquecem de colocar esse entendimento aqui. Abraão deu de algo que não era dele. Havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. 3. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. 4. Veja como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. 5. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. 6. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. 8. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque, como diz as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. 9. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo de seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. 11. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdote de Melquisedeque, e não da ordem de Abraão. Aí eu vou ler aqui, ó. Pois quando se muda o sacerdote, a lei também precisa ser mudada. Então você vê, a essência disso aqui trata-se do sacerdote, do novo sacerdote, que seria o sacerdote eterno, imortal, que seria Cristo, é o que ele estava falando aqui. Porém, o dízimo de Melquisedeque, por que a religião não passa o verdadeiro entendimento? Então aqui o que eu quero passar para você é o seguinte, eles se utilizam disso, os cães, os ladrões se utilizam daqui para falar que antes da lei o gentil Abraão já tinha dado o dízimo. Mas o dízimo não era dele, do bolso dele, ele não trabalhou para isso. Ele pegou de coisas que ele havia tomado, que ele tinha, dos despojos lá que ele tinha conquistado na guerra lá, tirado. Então, só que também os lobos, esses travestidos de pastores, de bispo, de sacerdotes, de levita, de que mais que eles são? De padre, papa, coroinha, esses que pedem dízimo, que falam que dízimo é dinheiro, eles esquecem de falar que eles estão indo contra Deus, eles estão sendo desobedientes a Deus. Por 2 motivos. Porque a lei do dízimo foi para os israelitas, não para o povo gentil. Então Deus pediu o quê para os israelitas, para o povo de Israel? Ele pediu ouro, prata, ele pediu dólar, real, libras esterlinas, ou assim está em Levítico 20:30. Levítico capítulo 27, versículo 30. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dado a ele. A 10ª parte, ou seja, se eu colocar em outro texto aqui, vamos colocar na NVI para ver como que está aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Que para um entendimento você pode usar um texto, para outro você usa outro texto. Veja, NVI. Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. E são consagrados ao Senhor. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23. Leia comigo. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Vamos ler de novo?
separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então era para pegar a 10ª parte do que produzisse uma vez por ano. Alimento. Porque a terra quem criou foi Deus. Os nutrientes, a chuva, o sol é de Deus. Então era para os israelitas a lei do dízimo, tirar do que a terra produzisse uma vez por ano. E no versículo 23, comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Então aqui é dinheiro, aqui fala que era ouro, prata, dinheiro, real, libras esterlinas, ou era o que a terra produzisse? Aí eles usam Mateus 23, 23, que está assim. O dízimo dos fariseus. Eles, olha como que esses cães são ladrões e mentirosos. Eles usam exemplo de quem pendurou Jesus, de quem sentenciou Jesus para explorar as pessoas. Olha como que esses líderes religiosos não valem nada, não vale a comida que comem. Aí entram umas porcarias dos seguidores desses lixos aqui no comentário, defendendo essa raça. Eles usam isso aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Aqui, ó. Quem é que dava dízimo aqui? Mestres da lei, não foram esses que pendurou Jesus, que sentenciou? Hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A lei foi para os gentios, para toda a humanidade, ou a lei foi dada aos israelitas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquela. Vocês quem? Os fariseus, os seguidores de Moisés. Então eles deviam praticar primeiro a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem deixar os dízimos da lei mosaica. E aí, você está entendendo ou não? Aí eles dizem ainda, não, é porque aqui não tinha dinheiro, por isso que foi falado para os da lei, que sentenciaram Jesus, para dar hortelã, cominho. Isso aqui não é que a terra desce? Jesus não estava seguindo a lei? Jesus não veio para cumprir a lei? Mas aí se você voltar em Mateus 17, porque eles falam, não tinha dinheiro, mas aí você volta em Mateus 17, aqui mais ou menos é por aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, sobre o imposto do templo, que fala, depois você lê Mateus 17, 24 em diante, mas aí Jesus no 27 fala assim, ó, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. 4 dracmas, porque era 2 dracmas para cada um. Em outro texto fala um stater, quer ver aqui? Não, aqui, ó. Stater, um stater valia 4 dracmas. Pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Tinha dinheiro ou não tinha? Tinha. Então por que Jesus aqui não falou? Porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo foi do quê? Porque Jesus disse, dai a César o que... Então aqui era o imposto, as moedas eram de César. Mas o que a terra produzisse, a hortelã, o endro, o cominho, aí sim que era de Deus. Então, não adianta. O maior roubo da história de toda a humanidade, até hoje, só se inventarem outro, é o dízimo nas igrejas. Esse é o maior roubo que existe. Não adianta. Você pode sapatear, grunir, você pode plantar bananeira, você pode fazer o que for. Mas se você cobra dízimo, você é ladrão, você é mercenário, você é estelionatário. Então eles pegam isso daqui, deixa no texto da NVI mesmo. Eles pegam aqui Hebreus 7, do 1 ao 4 ao 5, e fala que isso daqui é o dízimo que Abraão pagou antes da lei. E Abraão era um gentil. Mas esquece que toda a essência, que todo o contexto de Hebreus 7 significa o sacerdócio, ao novo sacerdote que seria imortal. Apolo estava falando aqui para os judeus. Não estava falando aqui que era para pegar do dinheiro dos trabalhadores. Não, pelo contrário. Porque se for assim, ó, se você voltar lá em Malaquias, ó, aqui, ó, Malaquias, eles usam Malaquias 3:10, mas se eles têm Malaquias 3:5, fala assim, ó, quer ver? Eu virei a vocês trazendo juízo. Para quem foi escrito os 4 capítulos de Malaquias? Foi para os
judeus, para o povo de Israel. Então Deus estava falando que viria contra eles no grande juízo que ocorreu no ano 70, e aconteceria isso. Eu virei a vocês trazendo juízo, e sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, que privam o estrangeiro dos seus direitos e não têm respeito por mim. Então, como que Deus seria duas caras, seria incoerente, se aqui ele falou que o juiz ele entraria em juízo contra os israelitas e contra os gentios lá, que os feiticeiros aqui, esses aqui, era gentil, tá? Era povo gentil aqui, era a natureza carnal deles. Então, Deus falou que viria contra eles, o juízo dele contra eles, para os que explorassem os trabalhadores seus salários. Então Deus aqui já estava falando que dele não queria 10% do salário de ninguém. Não era para explorar os trabalhadores. Era para tirar a 10ª parte do que a terra produzisse. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Então, quanto isso daqui, Hebreus 7, eles se utilizam para roubar as pessoas, para mentir. Porque Deus nunca mandou explorar os trabalhadores. Não, pelo contrário. Isso era uma indignação, isso era uma abominação para Deus. Você vê, você consegue enxergar como são mercenários esses cães? Aí a gente vem falando aqui, aí vem os filhotes deles, não, você não é assim, porque o dízimo é aqui, né? Não. O dízimo de Abraão é semelhante. Vamos dizer, estoura-se uma boca de fumo, e nessa boca de fumo lá tem moto roubada, carro roubado, drogas à vontade, relógio, celular, tudo roubado. Aí a polícia vai lá e toma os despojos, toma aquilo dos bandidos. Aí chega na delegacia, junta-se todo mundo, o investigador, o policial, a rota, Bob, sei lá quem foi, vamos tirar 10% do que nós tomamos dos bandidos na guerra do tráfico, vamos tirar 10% e ali está celulares de marca de 14, 15 mil, ali está motos caríssimas, ali está... Então vamos tirar 10% disso e vamos em um lugar que você acha que tem Deus aí. Eles acham que é em templos, eles acham que tem Deus em templos, mas em templos nós sabemos que Deus não está lá. Então pega isso aqui, tô aí. Aí você chega lá, tô aqui, ó. Isso aqui eu tô dando para o Deus de vocês aí, vocês acreditam. Não é a mesma coisa? Se você ler sobre a Guerra dos Reis, eu não sei, mas está lá, deixa eu ver aqui, está lá em Gênesis, deixa eu ver. Aí depois você lê Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20. Fala sobre a Guerra dos Reis. Gênesis 14, versículo 17 ao 20. Depois você lê. Então é mais ou menos uma comparação dessa. Então eles se utilizam das manobras, das fraudes, para manipular as pessoas, para extorquir as pessoas, para roubar as pessoas. Todo líder religioso, que essa raça não existe. Os líderes religiosos foram necessários até o perfeito vir, que foi para disseminar, para pregar o evangelho naqueles dias. O perfeito veio no ano 70. Então essa corja de coisa não existe. Mas todo líder religioso que se utiliza de Hebreus 7, Mateus 23, 23, para pegar 10% das pessoas, são ladrões, mercenários, são falsificadores da palavra. Aí a pessoa prefere falar assim, não, você fica com essas conversas aí, por isso que seu canal não cresce. Eu tô pouco me lixando para canal que cresce. Tô pouco me lixando. Aí você fala, não, mas o do Pastor Cuscuz lá, cada vídeo dele dá 1 milhão de visualização. Mas só 1 milhão? Tem que ser mais. Tinha Yeshua e Barrabás. Jesus de Nazaré, o filho do homem, e Barrabás. Quem o povo escolheu? A maioria escolheu? Solte Barrabás e pendure o Filho de Deus. Crucifique Jesus. Quem você acha que a maioria sempre escolheu? E sempre escolherá? A maioria escolhe sempre o errado. A voz do povo é a voz
da natureza carnal. Não tem essa conversa, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz da natureza carnal. A maioria escolhe sempre as porcarias. A maioria está sempre no lamaçal. É assim que é. A maioria disse, pendure Jesus, mas solte Barrabás. Assim aconteceu aí, esses dias aí. Não vou falar negócio de política aqui não, porque senão já viu como que é. É assim que é. Barrabás e Jesus é ser mais ou menos isso aí, tá bom? Então, o dízimo a Melquisedeque. Por que a religião não passa o verdadeiro entendimento? Eles não passam porque eles são ladrões. Eles querem se enriquecer. Eles não gostam de trabalhar. O negócio deles ali é mentir, roubar e praticar o estelionato. Por isso que eles não falam a verdade nunca, tá bom? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero ter sido útil. Esse vídeo eu acredito que vai ser para terça-feira, hoje, terça-feira, de carnaval. Eu nunca gostei de carnaval, nunca, até parece que agora eu vou gostar. Porém, eu estou na praia, mas curtindo praia com sunga, não. Eu estou aqui porque a minha esposa ganhou um feriado merecido de 3 dias e, claro, ela disse que se eu poderia acompanhá-la até a praia, com o maior prazer. Aí minha irmã tem um apartamento aqui e eu estou na praia com eles, tá bom? Meus filhos e minha esposa. Eles pulando as 7 ondas, pulando 7 mares, pulando, fazendo o que querem. São livres. E eu gravando os meus videozinhos, tá bom? E lendo a Bíblia, é o que eu faço. A minha vida é essa, com muito prazer. Então eu vou encerrando por aqui. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu conto com o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho. E vamos em frente falando da palavra de papai. Falando do que nós estamos lendo e entendendo. E volto a falar, quem pede dízimo é ladrão. Tá bom? Tchau.